Fala, turma! Sejam bem-vindos a mais um episódio do AFCast. É um prazer receber com vocês, é um prazer estar com vocês. Não esqueça de curtir, comentar, compartilhar. Hoje nós estamos recebendo uma grande amiga minha, novamente aqui no canal, agora para falar sobre NeuroScript e também o filho dela, né? Heitor. É Heitor? Heitor, exatamente. Heitor de quê, Heitor? Fala aí. Heitor Guimarães da Mata Alves. Da Mata Alves, esse nome grande e bonito, hein? E aí, primeiro, o que é NeuroScript, né? Sim, com Vamos certeza. começar a bater nesse papo aí. Vamos lá, NeuroScript é um sistema que eu mapeei e onde eu faço o levantamento de padrões de comportamento. Então, eu escrevi um livro e, nesse livro, eu falo sobre o mapeamento de 7 programações que controlam todos os nossos comportamentos. Praticamente todas as nossas escolhas elas passam pelo crivo dessas 7 programações. E o objetivo de ter feito isso é para que a gente possa entender quais são essas programações, como é que elas funcionam, como é que elas interferem nos nossos comportamentos e também nas nossas escolhas. Uhum. E qual é a primeira? A primeira programação. A gente vai falar um pouquinho sobre isso. Inclusive, eu trouxe o Heitor, né, o meu filho. Ele tem 10 anos, né? Então, ele foi diagnosticado com autismo, nível 1. Quando ele foi diagnosticado, ele foi diagnosticado com 2 anos. E ele é nível 1 de suporte com altas habilidades. E eu usei NeuroScript dentro do desenvolvimento dele. E a gente vai falar um pouco sobre as programações, mas primeiro eu quero que meu filho fale um pouquinho, né? Se apresente, Príncipe. Fale aí com o pessoal aqui no microfone. Oi, pessoal, tudo bem? Ó, fale seu nome, quantos anos você tem, e eu quero que você diga quem é você. Meu nome é Heitor, eu tenho 10 anos e fui diagnosticado por autismo suporte 1 aos 2 anos, com autohabilidades. Uhum. E você é o quê? Quando a gente conversa, eu falo assim, Heitor, fale aí para a mamãe o que você é. Você é o quê? Quando a mamãe fala assim, Heitor, eu quero que você agradeça a Deus porque você é o quê? Você agradece a Deus porque você é como? Esperto, E o que mais? incrível, O que mais? faço os projetos incríveis. Muito bem. E qual é a coisa que você mais gosta de fazer? Uma das... Fale aqui no microfone. Eu gosto de programação de jogos, programar. Menino. E aí, Heitor, hoje ele faz curso de programação de jogos. Ele começou a fazer com 9 anos, aí ele já desenvolve, já cria jogos. E o objetivo hoje é a gente falar sobre como o mapeamento do NeuroScript, né, dessas programações, ajudou no desenvolvimento dele. Uhum. Para que a gente possa começar a falar aqui um pouquinho sobre as programações, eu queria que você trouxesse para mim, filho, o que é o NeuroScript? Você lembra? NeuroScript são programações que vêm do nosso cérebro. Uhum. E você sabe dizer quais são essas programações? Sim, é sobrevivência, segurança, adaptação, reprodução, recompensa, economia de energia e evolução. E agora, Alex, a gente pode falar sobre, agora que ele já trouxe, né, as programações, a gente vai trazer aqui cada uma das programações e como entender que o funcionamento dessas programações ajuda a gente a entender um pouco dos nossos comportamentos e, principalmente, quando a gente fala sobre NeuroScript, e eu trouxe o Heitor aqui para poder falar um pouco, para a gente falar um pouco sobre isso, né, porque ele é praticamente o meu case de sucesso, tá? Foi com ele que surgiu, foi ele que me direcionou aos estudos, à busca, essa procura de entender o comportamento para que eu pudesse ajudar ele dentro desse processo de desenvolvimento. E aí a gente vai falando um pouquinho aqui sobre as programações. A primeira programação que a gente pode trazer aqui é a programação da sobrevivência. Você já ouviu, Alex, falar alguma coisa sobre sobrevivência, sobre a gente viver em estado de sobrevivência? O que você... Sim, que a gente vive sempre em estado de alerta, né? Exato. E aí a gente tem exatamente essa programação, que é uma programação que ela norteia a gente o tempo inteiro. Nós vivemos em sobrevivência de maneira constante.
E dentro desse processo da gente estar em estado de sobrevivência, existe primeiro uma razão, né? Nós fomos, nós praticamente, enquanto seres humanos, a nossa função aqui na Terra, a gente fala muito sobre busca de propósito, busca de você estar fazendo algo maior. Mas, para além do propósito, a gente tem uma função. E a nossa função biológica enquanto ser vivo é estar vivo, é se manter vivo, né, a sobrevivência, para que a gente possa perpetuar a espécie. Basicamente isso. Então, a gente sabe quando a gente vai para a escola, não tem, a gente aprende na aula de ciências que todo ser vivo, ele passa por 5 etapas, né? Ele nasce, depois ele cresce, depois ele reproduz, envelhece e morre. E algumas vezes nem envelhece, né? Mas, enfim, faz parte do processo de desenvolvimento dos seres vivos. E a sobrevivência, ela garante que a gente siga essas etapas da questão da reprodução. Porque a nossa função é, basicamente, a gente gerar uns descendentes, né? É popular a Terra. A gente nasceu para ter filhos. Coisa boa, viu? Coisa boa. Para povoar a Terra. Sim. Então, e daí o fato da gente ter essa programação, ela faz com que a gente preze muito por essa sobrevivência, por esse processo da gente estar sempre buscando estar vivo. E uma das ações, né, que a gente, o comandante, né, que a gente chama da programação da sobrevivência que ele desenvolve, é fazer com que a gente se mantenha realmente em estado de alerta. A gente tem que ficar pensando o tempo inteiro no que a gente vai fazer, quais são as ameaças, o que pode acontecer de negativo que pode colocar a gente em estado de risco, em risco de vida. Só que quando a gente está falando sobre a programação de sobrevivência, a gente tem que lembrar que o nosso cérebro ele é um órgão que ele vem se adaptando, ele vem se evoluindo, se moldando durante milhares de anos. E quando a gente... os nossos ancestrais, eles viviam com foco realmente em sobreviver. Por quê? Porque era escassez de alimento, era exposição a predadores de maneira constante, doenças. Então, o tempo inteiro, o nosso cérebro tinha que ficar atento. Só que, ainda hoje, o nosso cérebro ele segue essa mesma programação, que foi essa programação que fez com que a gente ficasse viva, mas ela, hoje, interfere nas nossas atividades. A gente tem coisas que a gente não consegue fazer por causa dessa programação de sobrevivência. Dá um exemplo aí para a galera que está em casa conseguir visualizar de forma mais didática. Pronto. Quando a gente fala sobre coisas que a gente não consegue fazer, eu vou trazer esse exemplo, e esse exemplo ele vai servir para muitos outros. Tá? Mas, por exemplo, falar em público. Tem muitas pessoas que elas têm pavor de falar em público. E a nossa programação de sobrevivência, ela faz com que a gente evite qualquer situação que coloque a gente em risco. E esse risco pode ser um risco que, às vezes, é um risco que não existe. Porque o que pode acontecer de ruim, de tão ruim assim, se você for subir num palco, pegar um microfone e falar? Além de você receber um julgamento, além da crítica, além do medo de errar, além do medo de falhar, que são causados por outras programações também, junto com a questão da sobrevivência. Só que a questão da sobrevivência, ela faz a gente sentir não só o medo, mas esse medo que a programação libera como uma emoção, ele faz com que a gente sinta reflexos físicos. Você já falou em público alguma vez, Alex? Rapaz, eu estava pesquisando aqui, só para complementar o que você falou, né? Sim. Que eu voltei aqui para pesquisar. Sim. Que a psicologia explica que a gente só nasce com 2 medos, né? De altura e barulhos altos. Exatamente. E os outros são aprendidos. E os outros são aprendidos não necessariamente como uma questão de aprendizagem. O nosso cérebro, tudo que a gente passa por experiência, qualquer experiência que a gente passe, ela vira um aprendizado, né? E esse aprendizado ele é armazenado no nosso cérebro e ele vai para um lugar chamado repertório neural. Então, por exemplo, se é uma pessoa, quando ela era criança, ela passou por uma exposição que foi negativa, e nessa exposição que foi negativa gerou um sentimento ruim
gerou uma tristeza, gerou um medo. O que o cérebro vai fazer? Ele vai preservar aquela memória, vai armazenar e ela vai conduzir aquela pessoa para que ela nunca mais se coloque naquela situação novamente. Agora, imagine, você é uma criança, aí você... Eu vou dar um exemplo, né, que diga uma coisa que aconteceu comigo. Minha mãe, ela sempre foi muito caprichosa nas festas da escola. Então, eu sempre ia fantasiada com aquelas festinhas da escola. Larinha vai também, né? Fantasiadinha, né? Bota as roupinhas, fofinha, né? Vamos ver. Vai ver. Então, o que acontece? Ela me fantasiou. Só que eu era criança, eu não entendia aquela fantasia. E eu estava me sentindo muito desconfortável com aquela fantasia. E aí, ela, além de colocar fantasia... Por quê? Porque é mãe, né? Mãe quer ver o filho lindo, quer que o filho fique arrumadinho, bonitinho. Ela colocou a fantasia e eu me senti desconfortável porque eu não estava entendendo, eu era uma criança. E ela, com toda a boa intenção, com a melhor boa vontade do mundo, me arrumou e me levou. Quando eu cheguei lá, todo mundo começou a olhar para mim e eu me sentindo desconfortável. O fato de eu estar vestida e estar chamando a atenção das pessoas, as pessoas direcionando a atenção para mim, e eu ter uma fala que eu tinha que verbalizar ali na frente, gerou um desconforto para mim tão grande que fez com que, posteriormente, aquela memória me impedisse de dizer assim, pô, você não vai mais falar em público. E, assim, eu tinha consciência disso? Não. A maioria das vezes a gente não tem consciência. Simplesmente é uma coisa que acontece, às vezes é uma coisa inofensiva, mas o nosso cérebro ele tem um jeito único de registrar as informações e as questões. E aí a gente nunca sabe como é que ele vai fazer esse registro. Então, da maneira que ele registrou, me gerou uma questão, um desconforto, e esse desconforto se arrastou durante muito tempo. E eu demorei muito tempo para conseguir falar em público. Hoje eu sou especialista em comunicação, mas eu demorei muito tempo para poder quebrar essa barreira de conseguir ir para frente, falar, de colocar minhas opiniões e minhas exposições. Por quê? Porque eu tinha medo de exposição das pessoas me olharem e de aquilo me gerar uma repercussão negativa. Então, da mesma forma, eu também desenvolvi hoje, eu procuro desenvolver o Heitor dentro desses processos. Em relação a falar em público, a ele se comunicar. Porque, assim, então ele tem o autismo, né? Já é uma característica do autismo a questão da limitação em relação à comunicação. Então, o que eu faço? Eu procuro expor ele, inclusive é um dos motivos dele estar aqui, né? Para que ele possa ter a experiência, certo? E ele vê que, poxa, eu fiz isso e deu tudo certo e foi tudo bem e eu consigo me comunicar. Não é isso, Príncipe? Sim. Qual o próximo? Ela Qual é falou a sobre próxima sobrevivência. a próxima programação? Segurança. Segurança. Fale um pouquinho sobre a segurança, Fala filho, isso da agora. programação. Segurança? É. A segurança é a programação que só quer ter segurança de fazer alguma coisa. Exemplo. Tipo assim, quando você vai falar em um palco, o comandante quer que você tenha segurança em falar no palco. Se não tiver, ele não vai deixar você falar em público no palco. Então, assim, nesse caso, o que a gente precisa fazer antes de ir para o palco subir? A gente tem que fazer o quê? Qual é a coisa que a gente sempre faz antes? Treinar, ensaiar. Para quê? Para poder essa programação da segurança, ele ficar tranquilo e permitir que a gente vá lá na frente e faça. Quando você foi cantar lá no palco, naquela apresentação que você fez, você lembra se a gente ensaiou muito, ensaiou pouco? Como foi que aconteceu? A gente ensaiou, muito. Muito, né? E como foi que você se sentiu quando você subiu no palco, ensaiou muito, e você viu que você estava fazendo tudo direitinho? Como foi? Mas, eu fiquei também me sentindo feliz por causa que eu estava fazendo aquilo, mas também estava me sentindo nervoso também. Aquele friozinho na barriga, né? Mas você estava mais seguro? Tava, sim, tava. Tava mais seguro. E mesmo com o friozinho na barriga, você conseguiu ou não conseguiu fazer? Consegui fazer. E você fez como? Você fez bem? Você fez mal? Eu fiz bem. Você fez bem ou fez muito bem?
Fiz muito bem. Muito bem, porque você treinou muito, ensaiou bastante, não foi? Sim. Perfeito. Aí, Alex perguntou sobre a segunda, agora fale sobre a terceira programação. Por que eu quero que você fale sobre a terceira? Porque ela é a sua favorita, né? Economia de energia. Fale um pouquinho sobre a economia de energia e diga como é que ela funciona. A economia de energia, ela já vem quando você já acorda, tipo assim. Que ela vem, assim, tipo assim, fala com o seu cérebro assim, ó. Fique mais um pouquinho de maresia na cama. Aí quando você tá fazendo uma coisa importante, aí ele fica fazendo, tá muito chato isso aqui. Vai cochilar um pouquinho. Aí ele fica fazendo isso para você economizar energia. E na hora de estudar? Na hora de ele acha que coisas simples como estudar, trabalhar, vai na academia, são desperdícios de calorias. E as calorias são a energia que o nosso corpo precisa, né? Sim. E você acha que ele quer guardar tanta caloria assim para quê? Esqueceu, não lembra não. Mas não tem problema. Por que ele quer economizar muita energia? Porque o nosso cérebro, ele sozinho é responsável por consumir cerca de 20% da energia do nosso corpo. E aí, a gente tem outros órgãos, outras questões que consomem mais energia. Aí, quando ele sente que você está indo gastar uma energia com uma coisa que não vai te trazer uma recompensa de maneira imediata, que a recompensa é uma outra programação, a gente vai falar sobre ela também. E quando você não vai ter nenhum resultado logo de imediato, o que ele faz? Ele trava. Aí a gente começa a procrastinar. E a procrastinação, né, então, a preguiça, ela é o que o comandante de economia de energia mais gosta, né? Sim. E você lembra o que é procrastinação? É deixar algo para depois. E vem cá. Falei, é verdade. Você fica deixando muita coisa para fazer depois? Não. Não, por quê? Por causa que eu quero fazer logo agora, porque eu sei que depois eu posso fazer coisas tipo cochilar, pensar em alguma coisa para fazer de legal, assim. E vem cá, na hora que você fica com preguiça, você descobre logo qual é a programação que está deixando você com preguiça? Sim. Sim. E você faz o quê quando você descobre qual é a programação? Eu tento levantar do mesmo jeito. Entendi. É isso, Alex. O menino aplica o método e acaba tendo muito resultado também por causa disso. E agora fale um pouquinho sobre o próximo, recompensa. Recompensa, o próximo. É sobre que ele só quer coisas que traga dopamina imediata. Tipo assim, Celular. Celular, comer um doce, tomar um refrigerante, comer um salgadinho. São tipos de coisa que traz dopamina imediata. Sim. Quando você faz uma coisa que não tenha dopamina imediata, ele começa a reclamar. Que é chato, é uma coisa chata, assim, né? Tipo, ler um livro. Nossa, eu vou ler um livro ou vou assistir uma série? Agora, foi bom você ter comentado sobre livro, Alex, porque eu tenho uma pergunta. Heitor, você acha chato ler livro? Não. O que você gosta de fazer quando você não está no celular? Eu fico lendo. Você prefere assistir televisão ou ler livro? Fale a verdade. Prefiro assistir TV, mas também eu gosto de ler. Você gosta de ler? Tem uma série que... Como é o nome do livro, filho, que você está lendo? Os Últimos Jovens da Terra. Os Últimos Jovens da Terra. Aí tem a série que passa na televisão, né? Que você pode assistir na televisão. E também tem um livro. Mas você prefere fazer o quê? Eu prefiro no livro, por causa que pode imaginar o que você quiser na leitura. Ah, legal. Os personagens são todos do jeito que você quer. Né? Mas aí quando você assiste lá... Quando eu leio e depois eu assisto, eu acho que o filme é meio diferente do que diz no livro. Tipo assim, no primeiro livro diz que o monstro era verde. Só que no filme estava dizendo que o monstro era roxo. Aí já fica diferente, né? Fica diferente. E normalmente a nossa imaginação é bem melhor do que o filme, né? Sim. Pois é. Então, essa programação da recompensa, ela é algo que ela
conduz muito o nosso comportamento. A maioria das coisas que a gente faz, acho que todas as coisas que a gente faz é sempre buscando essa recompensa, que é uma necessidade do nosso cérebro, né? E a recompensa, Heitor falou sobre dopamina. Dopamina, ele é um neurotransmissor. E tudo que a gente faz gera alguma resposta química no nosso corpo. Ou seja, libera algum neurotransmissor, algum tipo de hormônio. E esses hormônios, eles fazem bem para o cérebro, por incrível que pareça. Só que o cérebro, por ele entender que aquilo é bom e que ele precisa daquilo, a gente acaba excedendo, fazendo muito. E aí acaba que a gente fica viciado em coisas que não são tão produtivas, vamos dizer assim, né? E agora, qual é a próxima programação? Adaptação. Fale um pouquinho sobre adaptação. A adaptação é um comandante que também pode ser... ele também pode ser bom. Tipo assim, eu estou estudando no colégio militar. Aí, quando a adaptação, tá resolvendo se adaptar ao ambiente para eu conseguir ficar nele, tipo assim. E quais foram as adaptações que você precisou fazer para poder estudar no colégio militar? Ficar entrando em forma sobre a questão das regras da escola. E a farda? E a farda também. E aí? Se esquecer a farda, entra na escola? Se esquecer a farda, entra, só que toma comunicado. Entendi. São 3 tipos de farda. É? São 3 tipos de farda. E aí, cada dia da semana é uma farda. Segunda a quarta é uma farda, quinta é outra e sexta é outra. E ainda tem do comandante, né? Passar lá. Exato, que é a de sexta-feira. Aí é que quando é o comandante, ele usa a semana toda a farda da sexta-feira. Sim. E aí, como foi, Heitor, para você se adaptar a entender qual era a farda que usava, qual era o dia, qual era o sapato que usava? Quantos sapatos você tem para ir para a escola? 3. 3 sapatos. E não pode errar. É mesmo? Não pode errar. Foi muito desafiador, filho, para você se acostumar? Sim, foi. Sim, mas você entendeu que precisava, não é isso? Fazer essa adaptação. E aí, depois ficou como? Ficou fácil pra mim, tipo assim. Eu não lembro de cor disso aí agora. Agora ele já lembra de cor. Muito bom. E agora eu quero que você fale sobre a próxima programação. É a programação da reprodução. Sim, vamos falar sobre reprodução. Converse um pouquinho. A reprodução é o comandante que ele quer que você se mostre se você se mostre, às vezes até que você seja melhor você queira ser melhor que uma pessoa. Assim. E isso acontece por quê? Você lembra? Pronto, não tem problema. Isso acontece por quê? Porque a gente precisa mostrar para as pessoas que a gente é bom, porque é dessa forma que a gente consegue atrair as melhores pessoas para perto da gente. E aí, a gente tendo as melhores pessoas, a gente consegue escolher se eu quero namorar com aquela pessoa, se eu quero trabalhar com aquela outra pessoa. A gente consegue escolher melhor quando a gente se coloca em um lugar de você estar aparecendo, em que você está mostrando as suas capacidades, certo? E não só isso, né? A reprodução, ela também é responsável por você fazer por você... Volta. Ela também é responsável por você compartilhar, fazer a reprodução não só de você reproduzir, né, de você ter filhos e etc., mas de você também reproduzir ideias, de você reproduzir aquilo que você pensa, aquilo que você está fazendo. Por exemplo, Alex tem o podcast aqui. É uma empresa. Essa empresa ela surgiu através de uma ideia que você teve. E, normalmente, as ideias elas vêm através do último comandante que a gente vai falar, que é o comandante da evolução, que é a programação que direciona a gente a sempre estar evoluindo. Mas quem faz com que a gente execute essa energia da reprodução, que é a gente pegar uma ideia que a gente tem e executar. Seja você criando uma empresa, ou quem está em casa cria uma empresa, eu que escrevi um livro, tem gente que planta uma árvore. Todas essas são
manifestações da programação de reprodução, onde a gente visa fazer algo que seja muito positivo para impactar a vida de outras pessoas. A reprodução, a imitação não, é diferente, né? Não, a reprodução é como se você tivesse... Vamos lá, quando você vai ouvir uma música, você pede para sei lá, você vai no computador e aperta lá no YouTube e ela começa a reproduzir. É algo que já existe num plano que está lá, né? Está na internet, está na nuvem. Mas, quando você reproduz, ela vem para o plano físico. Então, a reprodução, ela tem, sim, essa característica, meio que até que espiritual mesmo, de você pegar a ideia que é a evolução que gera e transformar e executar ela através da reprodução, de você colocar em prática e fazer com que aquilo que está na sua mente, que ela aconteça. Essa é uma das principais funções da reprodução. Legal, gostei. É muito positivo. E você, Tô? Agora, e você? Você me diga aí o que é que você está reproduzindo, o que é que você está construindo. Que eu estou construindo? Sim. Eu estou construindo vários jogos assim. Vários jogos. Que tipo de jogo você cria? Eu crio jogos assim, tipo de... daqueles de batalha contra o chefão, de sobrevivência contra um exército zumbi. E essas outras coisas assim. Muito bom. E você gosta desse tipo de jogo, por isso que você cria esse tipo de jogo, né? Sim. Muito bom. Então, o comandante da reprodução, ele tem essa função da gente ter uma ideia. Ele sempre gostou de jogo. Então, o que foi que eu fiz? Se eu vejo que ele gosta de uma coisa e ele ficava o tempo todo querendo consumir aquilo, ao invés de eu permitir que ele ficasse lá só jogando e alimentando o cérebro dele com uma dopamina, né, vamos dizer assim, que não seja tão positiva para ele, que ia tirar ele do foco de outras questões, eu coloquei ele do outro lado. Ao invés de ele ser um jogador apenas, ele vai ser um criador. Legal. Então, ele cria o jogo e ele mesmo joga o jogo que ele criou. Então, isso é muito positivo, porque desde cedo eu estou estimulando nele essa habilidade que todo mundo tem, que é uma habilidade de reproduzir, de criar. De você criar algo, de você executar algo. Então, essa é uma programação que ela é muito positiva se ela for canalizada da maneira correta. Se ela ficar restrita ao que é o básico, né? Que é realmente você ter filho, aí você vê um monte de gente aí que tem um bocado de filho. Rapidinho, todo mundo tem esses 7, né? Todo mundo tem essas 7. O cérebro não tem só essas 7. Certo. Porém, essas 7 programações são as que são mais citadas quando a gente fala sobre neurociência cognitiva, que é a neurociência que estuda o comportamento, a maneira como o cérebro pensa, como o cérebro funciona, e principalmente na questão comportamental. São essas programações. E eu entender como essas programações funcionavam fez com que eu conduzisse melhor os meus comportamentos e, melhor ainda, eu consigo também ajudar outras pessoas a conduzirem melhor os seus comportamentos. É tipo um manual, né? É basicamente um manual. Assim como não tem a programação neurolinguística, que é um manual, basicamente, de como... quais são os padrões de comportamento do ser humano, né? A gente tem o NeuroScript, que é um manual das programações que conduzem esses comportamentos. E é exatamente esse conhecimento e esse domínio que me faz hoje ter uma execução muito diferente de eu conseguir me aproximar dos meus objetivos, de eu entrar em alta performance, porque eu entendo que quando eu estou com preguiça de fazer alguma coisa, não é porque eu sou indisciplinada ou porque eu sou simplesmente preguiçosa. É porque existe uma programação que ela está aqui, só que eu não sabia. E é ela que faz com que a gente tome essas decisões. De, por exemplo, eu sei que eu tenho que ir para a academia. Mas eu vou maratonar uma série do Netflix. Quando eu entendo que o fato de eu saber que eu tenho economia ou que eu preciso ir para a academia é um direcionamento da minha evolução, porque ele entende que isso vai ser bom para mim, de alguma forma, fisicamente falando. Mas eu tenho uma programação de economia de energia que ela não quer que eu gaste energia, eu simplesmente travo, digo assim, não, eu não estou afim. A gente vive muito controlado pelas nossas vontades. E as nossas vontades, elas obedecem a essas programações. Eu quero que você me diga, Alex, uma vontade que você tem assim.
tipo assim, às vezes você quer fazer uma coisa, mas, pô, eu não tô com vontade de fazer isso. Eu tô com vontade de fazer uma outra coisa. Você consegue lembrar de alguma situação em que você tinha que fazer uma coisa, mas você sentiu vontade de fazer outra? Ir pra academia. Esse é o clássico, né? E, ao invés de ir pra academia, você sentiu vontade de fazer o quê? Assistir televisão e ficar deitado. Deitado. Aí, você tá vendo que foi exatamente o exemplo que eu trouxe do... A programação, ela quer que você economize energia. Sim. E ela vai fazer você sentir essa vontade, porque é uma programação. Uma programação, ela vem instalada e ela simplesmente roda e faz com que você execute um comando. E aí você simplesmente, eu estou com vontade, eu não estou com vontade. E aí você faz. Eu vou dar um exemplo hoje de manhã, então, hoje na hora do almoço, a mamãe colocou uma comidinha para você e você não queria comer essa comidinha, não foi? Foi. Por quê? Porque achava que Chega aqui mais perto do... Porque eu achava que eu não gostava da comida. Foi? E o que foi que fez você não gostar da comida? Foi o comandante da segurança. Por quê? Quando você olhou para a comida, você achou o quê da comida? Achou ela bonitinha? Não, Tava né? feia. Gostosinha, né? Mas qual era a comidinha? Qual foi a comidinha que você comeu hoje? Foi arroz com abóbora e frango. Frango. E por que você não queria comer? Só por causa do quê? Da abóbora. Abóbora. Só que por que você comeu? O comandante da segurança vai dizer, não, que nojo, eu não quero essa comida não, ela não é gostosinha, né? Mas por que você comeu? Qual foi o comandante que ajudou você a dizer, não, eu vou comer mesmo sem eu gostar tanto, porque eu sei que isso vai ser bom pra mim? A evolução. E a evolução, ela faz o quê? A evolução? Ela faz a gente fazer a coisa certo que a gente precisa fazer. Então, o fato da gente entender isso, eu falo, gente, porque assim, eu tô trazendo aqui, mas é uma coisa que acontece com ele. Eu coloco, então, ele quer um lanche, eu vou dizer assim, ó, tem uma bananinha para comer. Ele, eu queria biscoito, não, mas eu vou comer banana porque eu sei que banana é melhor para mim. Vai fazer... Como é, filho, quando você come uma comida saudável, você come por quê? O que a comida saudável faz? Porque Você vai fazer fala bem pro meu corpo. para fazer bem para o quê? Pro corpo. Para o seu corpo. Então, ele já tem essa noção. E ele é criança. E o melhor momento de você entender, de você aplicar esse tipo, é você criar esse hábito de fazer a coisa boa, de fazer a coisa positiva e entender os motivos. Porque depois que a gente fica adulto, criar um novo hábito é muito desafiador. É extremamente desafiador. E é por isso que, às vezes, a gente muda a alimentação, seguir uma dieta. Eu quero começar a ir para a academia. Essa rotina, criar esse hábito é bem desafiador. Então, o melhor momento é quanto antes, melhor. Se puder ser na infância, maravilha. Se não puder, o quanto antes. Perfeito. Gostei. E esse livro, Lúcio? Me conte um pouco mais. Então, esse livro, ele traz exatamente... Já lançou? Não lançou ainda. Tá. Tá na editora, tá com previsão para lançar aqui daqui a 60 dias, vai sair. E o livro, ele traz exatamente a definição das programações, como elas influenciam, como elas impactam no nosso comportamento, ensina a gente a reconhecer esses padrões de comportamento que o próprio a própria programação traz, né? O NeuroScript, ele é esse conjunto, esse sistema com essas 7 programações. A gente conhece as programações, entende como elas funcionam, começa a perceber ela atuando, e aí a gente... No final do livro, eu apresento um método chamado manobra de regência, que é exatamente o que fazer e como fazer para que você não seja refém das suas programações. E o que eu chamo de refém? Eu nem gosto de usar essa palavra refém, porque essas programações, Alex, elas não são vilões, elas não são negativas. Elas são programações que são necessárias para que a gente continue vivo. E, principalmente, pela nossa espécie, a gente fala sobre a nossa ancestralidade, sobre épocas antigas, em que as pessoas viviam nas cavernas e precisavam realmente sobreviver e precisava estar vivo para poder gerar descendentes, e a gente está aqui hoje. Só que, quando a gente não tem esse conhecimento sobre essas programações, a gente continua atuando de uma maneira que eu posso chamar um pouco mais primitiva. Por quê? Porque essas programações, elas têm uma atuação muito primitiva de manter a gente vivo, para a gente procriar, para a gente manter a espécie. Só que você, a gente tem ambições maiores, porque a gente tem essa evolução dentro da gente. E foi essa evolução que fez com que
as coisas fossem criadas, com que esse microfone que eu estou falando aqui com você ele existisse. Alguém entendeu que precisava de um equipamento para poder potencializar a voz, para ampliar a voz das pessoas em algum lugar. As tecnologias elas foram criadas a partir da evolução. Só que as programações elas são mais voltadas para manter você vivo e não para manter você criando. É por isso que é mais desafiador a gente começar um negócio novo. E eu quero que você traga para mim essa experiência. Foi desafiador para você começar o seu negócio? Sempre é, né? Sempre é. Algo novo, você fica se desafiando. Né? Agora, eu tenho uma coisa comigo. Eu sempre gosto de... Sempre ativo a evolução. Sim. Eu sempre estou buscando algo novo, sempre estou inventando moda, né? Sim. Eu sempre estou ali buscando fazer algo diferente. Eu nunca fico parado. Eu não sei se é a questão de adrenalina. Eu sempre gosto de fazer algo diferente. Sempre tem uma recompensa, que é essa programação envolvida em algo que você faz. Em algum momento da sua vida, você deve ter feito algo que gerou um esforço, mas também gerou uma recompensa muito grande. Sim. E aí, o seu cérebro internalizou isso como, poxa, que legal, vamos continuar fazendo isso. Vamos nos esforçar e vamos ter recompensas a partir disso. Só que, infelizmente, Alex, isso não acontece com muitas pessoas. Quantas pessoas você conhece que tem um perfil parecido com o seu? Poucas. Você entende? Porque as pessoas não conseguem começar algo. Elas não conseguem. E a questão do não conseguir já vem por uma programação que já vem dizendo assim, ó, você vai gastar muita energia. Observe como até você, que já sabe, que já tem essa coisa de você, não tem uma empresa só. Né? Você tem 2 ou 3 empresas, não é isso? Então, você tem 3 empresas. E você conseguiu criar as 3 e gerenciar as 3. Muita energia você gastou nisso. Mas eu quero que você seja muito sincero. Quando você teve a ideia, não veio nenhum pensamento seu dizendo assim, rapaz, que isso pode não dar certo. Eu não sei. Em algum momento veio um pensamento. Sempre vem, né? Sempre. As 2 vozes que falam. Uma voz fala, rapaz, você vai fazer isso, o negócio tá quieto aqui, você vai inventar moda, se der ruim. A outra voz fala, faça, vai dar certo. Sempre tem, né? São as 2 vozinhas, o diabo e o anjo, né? Exatamente. E essas vozezinhas são basicamente reflexo dessas programações que a gente tem. E cada pessoa, todo mundo tem basicamente as mesmas programações, porque são elas que regem todos os seres humanos, certo? Eu vou dizer além, não só os seres humanos, também os seres vivos. Só que a evolução, dentro do desenvolvimento do nosso córtex pré-frontal, é a que diferencia a gente de outros animais. Mas todos os animais têm sobrevivência, reprodução, Agora, você falar uma coisa economia de energia. Diga. Tipo assim, o que eu percebo muito nos empresários hoje é que poucas pessoas têm a capacidade de execução. Exato. Muitas pessoas começam um projeto, começam algo e elas param no meio do caminho. Na primeira dificuldade, eles param, né? Exato. A quantidade de clientes que a gente recebe aqui, cheio dos projetos, cheio das ideias. Não, porque a gente vai fazer, porque vai acontecer, porque não sei o quê. Aquele famoso fogo de palha, né? Exato. E aí a pessoa começa e na primeira coisa, passar 15 dias, pronto, acabou. Desiste. O tempo certo é 15 dias. 15 dias a pessoa vai lá, vai deixando. Quando vê, já abandonou o projeto, já desistiu. E isso é fato. Isso acontece com a maioria das pessoas, porque lembra que eu falei que a gente tem nós temos 7 programações, elas controlam o nosso comportamento. Uma das programações é a recompensa. Quando a gente começa a fazer algo que consome muita energia e a recompensa não vem de uma forma mais rápida, as pessoas tendem a desistir. Existe essa programação da economia de energia que ela está dizendo assim, rapaz, você está consumindo muito e não está dando retorno. Não compensa, não vale a pena. Aí a segurança vem, rapaz, é melhor você ir para uma coisa mais segura, vá arranjar um emprego, vá procurar fazer uma outra coisa, porque você já tentou isso aqui, já tem tantos dias e você não teve resultado. E o resultado, normalmente, Alex, ele vem muito relacionado a resultado financeiro. Nós vivemos em estado de urgência, ó, a sobrevivência aí. Nós vivemos em estado de urgência, porque me diga aí qual é o boleto que vai esperar 2 meses para poder a gente ter resultado para poder pagar? Nenhum. A conta de água espera? Não. A conta de luz espera? Então, pense assim, num complô de programações. A sobrevivência, né? Pensando em o boleto está aí, você tem que pagar, o colégio da criança, o mercado, a água, a luz, o aluguel, está aí, batendo na porta. A sobrevivência está aí o tempo todo
lembrando para você que você tem suas contas para pagar. Aí vem a segurança. Rapaz, não é isso aí que você está fazendo não é a coisa mais certa. É melhor tu procurar um emprego que você vai receber um salário. Não é uma coisa que você quer fazer, não é uma coisa que você se enxerga brilhante dentro daquilo, mas pelo menos vai garantir o seu dinheirinho para poder você pagar suas contas, não ficar aí passando vergonha. Aí vem a economia de energia. Você vai se acabar todo, gastar tanta energia fazendo isso, cadê a recompensa? Aí a recompensa fica. Rapaz, é melhor você fazer um negócio que seja... Aí, além do seguro, você vai fazer o quê? Você vai procurar o seguro e vai buscar recompensa onde? No celular, na série da Netflix. Você acaba buscando, você faz uma coisa que você não é feliz, mas você compensa se recompensando com coisas que vão te distrair. E aí é por isso que tem tanta gente que fica mergulhada nas redes sociais, e vídeo, jogo, etc. E aí eu te pergunto, as pessoas que conseguem realizar as coisas, elas ficam tão ligadas, conectadas com o celular. Você, Alex, você tem tempo para ficar assistindo vídeo no Instagram? Você não tem tempo. Por quê? Porque você está realizando. Você está lá com a sua programação da evolução, você escuta ela, você executa através da energia da reprodução, que é outra programação, e você consegue se adaptar, que é a programação da adaptação que eu trouxe aqui mais cedo. Então, quando a gente consegue entender como o NeuroScript funciona, a gente começa a ver que tudo que a gente faz está aqui dentro. E isso aqui que eu mapeei, eu fiz um mapeamento. Não fui eu que inventei essas programações. Essas programações elas já existiam. Eu só reuni elas e mostrei assim, ó, tá vendo, gente, que essas programações elas são muito presentes e elas controlam todas as nossas escolhas e comportamentos, e que se você permitir que elas vão continuar fazendo essas escolhas, e é por isso que a gente não consegue ter resultados tão expressivos. Né? São poucas pessoas que conseguem fazer isso, entende? Portanto, é importante você ter esse conhecimento sobre comportamento. E eu incluo, gente, esse conhecimento. O meu livro, que é o livro NeuroScript, ele não é um livro curso, de... Né? Hã? E tem um curso aí, né? Tem um livro e tem um curso, obviamente. Né? Tem um curso que já está sendo gravado, inclusive aqui com você. Né? E esse curso ele vai ser lançado muito em breve, vai ser lançado inclusive antes do livro. Mas... o que eu trago é exatamente o seguinte: esse livro, tem gente que pode colocar ele como um livro de autoajuda, mas ele não é um livro de autoajuda, ele é um livro de autoconhecimento. Porque você entender como você funciona é muito melhor para que você entenda os seus comportamentos e consiga fazer melhores escolhas. Perfeito. A gente está chegando naquele tempo final de podcast, né? Quer falar uma coisa, Heitor? Heitor, eu quero te fazer uma pergunta. Tem um negócio dos bonequinhos, né? Que são os comandantes, né? Cada programação, no livro, inclusive, eu faço isso. Eu criei... Eu vou ter que falar sobre quais são... Isso. Eu criei um personagem para cada programação, e cada personagem tem uma personalidade que ele faz com que a gente tenha um comportamento. Legal. Fala aí um pouquinho, Heitor, sobre quais são o nome da programação e o nome do personagem. Primeiro, a sobrevivência. É um guarda-costas paranoico. O segundo... o comandante da segurança é um burocrata covarde. O terceiro, que é a economia de energia, é um urso de pijama. O quarto, o da recompensa, é um menino mimado. Por coisas. A sexto, que é o quinto, que quer dizer que é a adaptação, é um camaleão apavorado. O sexto, que é o da reprodução, é um pavão obcecado. E o sétimo, evolução, é um arquiteto genial. E aí eu criei cada personagem justamente para que cada pessoa, ao ler o livro, ao conhecer, ela entenda. Basicamente, ela consiga ter uma referência visual
E é tão simples que até uma criança consegue aprender. E, principalmente, consegue executar também, através da manobra de regência. E é por isso que eu quero encerrar aqui, já que a gente já está finalizando, eu quero que Heitor diga, Heitor, por que é importante as pessoas conhecerem essas programações? Para elas saberem elas conseguirem ter o autodomínio das programações do cérebro. E esse autodomínio vai fazer com que a pessoa consiga fazer as coisas certas, não é isso? Muito bem. Obrigada, filho. Bom demais, turma. Estamos chegando no final do nosso podcast. Não esqueça de curtir, comentar, compartilhar, se inscrever no canal, ativar o sininho e continuar acompanhando aí o trabalho da Ju, que é um trabalho maravilhoso sobre o NeuroScript, que a gente tem muito para aprender, né? Eu percebo que graças a Deus as pessoas elas vêm cada vez mais buscando autoconhecimento para ajudar outras pessoas e também se ajudar, né? Quando a gente vai no avião, isso é bem interessante. Primeiro eu sempre falo, né? Quando cair a máscara, coloque o primeiro em você, depois ajude as pessoas. E acho que até pais, mães, pessoas que querem ajudar as pessoas, às vezes, que muita gente acorda e fala, né? Não, eu quero ajudar pessoas. E aí quando você coloca a máscara, você entende você primeiro, você consegue transbordar na vida dessas pessoas. Exatamente. Quer falar uma coisa, Jô? Não, mensagem final? Você foi muito pertinente e, de fato, entender sobre como você funciona, entender sobre o seu comportamento, como você comunica, né? Isso, porque comportamento é comunicação. Não tem como a gente separar comportamento de comunicação, porque a forma como você se expressa, ela comunica muitas coisas. Então, no momento em que você aprende sobre como você se funciona, como você se comporta, como você comunica o seu comportamento, você consegue ter resultados muito mais expressivos em diversas áreas da sua vida, porque NeuroScript você aplica não só na área profissional, mas você aplica também na área familiar, você pode aplicar isso com os seus filhos, com as pessoas dentro da sua casa. Você aplica também através de relacionamento. Nossa, entender NeuroScript para relacionamento depois eu vou até criar um conteúdo sobre isso. É muito fundamental e você pode aplicar para diversas áreas da sua vida, porque primeiro você aplica em você, para depois você aplicar também nos outros, conduzir o comportamento de outras pessoas, e isso é muito relevante. Perfeito. Valeu, turma. Muito obrigado por mais um episódio da Fcast. Dá um tchau, Heitor. Tchau, Tchau, gente. Valeu, turma.